Glória a Deus. Queridos, às vezes o Senhor permite a gente experimentar umas gotinhas do que vai ser no céu. Às vezes o Senhor permite algumas coisas que a gente possa vivenciar para que você entenda que não dá para viver sem o Espírito Santo. Nós estávamos comentando hoje pela manhã, né? Como algumas coisas, como algumas situações às vezes nos levam a nos afastarmos do Espírito Santo, da presença de Jesus. Às vezes não nos afastarmos da igreja. Às vezes não nos afastarmos, né, teoricamente da comunhão. Você não deixa de ser, né, cristão teoricamente. Eu vou para outra religião, vou para outra... Não. Mas às vezes a gente começa a parar de experimentar esse tipo de coisa. E nós não podemos parar com isso. Algo que eu estava ali tentando entender um pouquinho, mas eu acho que Deus trouxe essa presença dele assim para a gente, para que a gente pudesse experimentar, que também pudesse estar entendendo aquilo que ele quer falar com a gente nessa noite. Algo que Deus colocou no meu coração é para onde nós vamos quando nós saímos desse contato íntimo com o Espírito Santo. Para onde nós vamos quando a gente não consegue vivenciar Jesus ressuscitado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã, e também a nossa fé é vã. Ou seja, de nada adianta você dizer que é um cristão se você não crê de verdade que Jesus ressuscitou, que Ele está aqui, que o Espírito Santo está aqui agindo no nosso meio. Lá em João 14, também, versículo 18, ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Queridos, não dá para a gente viver nesse mundo, principalmente atualmente, sem um contato íntimo com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo para nos segurar, sem o Espírito Santo para nos guiar, sem o Espírito Santo para nos proteger, sem o Espírito Santo para nos fortalecer a cada dia. Não dá. Eu separei aqui 3 situações onde pessoas tentaram viver sem essa realidade, que é Jesus ressuscitado, e hoje, mais do que nunca, o Espírito Santo com a gente. Nós temos visto situações onde pessoas estão, às vezes, congregando, mas uma frieza espiritual muito grande. Pessoas, às vezes, em grandes ajuntamentos, mas infelizmente não tem nada de diferente
das pessoas que estão fora da igreja. Deus precisa fazer diferença na minha vida, na sua vida. Deus precisa fazer diferença na nossa vida, senão a nossa fé é vã. Se nós não crermos, se nós não experimentarmos, se nós não vivenciarmos, se nós não praticarmos, se nós não tivermos experiência, intimidade, não adianta. Existem alguns lugares, por exemplo, né, eu vou ler aqui um texto, se quiserem colocar ali, lá em João, né? Agora eu tirei aqui, minha Bíblia está ali, fui botar aqui no... É João ou é caminho, os discípulos no caminho de Emaús? Eu sei que é o versículo 14, agora não sei. Tem Lucas e tem... É Lucas que está, discípulo de Emaús. Vê se não é Lucas 24. Eu vou ler aqui, os irmãos depois só me lembram aqui qual é o livro certo. Mas a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Olha só que coisa interessante. Jesus disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Para quê, irmãos? Para quê? Jesus sabia que ninguém ia conseguir subsistir sem o Espírito Santo. E como nós, nesses dias, não conseguimos ter uma vida de vitória, ter uma vida plena em Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo. Depois traz um copinho d'água para mim, querida. O Senhor te deu um marido maravilhoso. E comentavam entre si, versículo 14, o que acontecera. E de repente apareceu Jesus e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Olha só, discípulos que andavam 3 anos com o Senhor, estavam andando, Jesus se coloca ao lado deles, mas eles não podiam reconhecer o Senhor. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. E eles disseram: o que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus quanto pelos homens. Mas os principais sacerdotes, os líderes, prenderam-no e entregaram ao governador romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disso, aconteceu há 3 dias. Umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã ao túmulo onde ele foi colocado e regressaram com a notícia que o seu corpo desaparecera e que não tinham visto lá, e que tinham visto lá uns anjos que disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos homens também foram correr lá e que teria passado, e não há dúvida que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Então Jesus lhe disse: vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria que sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E fez compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando os textos que ele dizia a seu respeito. E quando aproximaram-se da localidade para onde iam, Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas eles pediram que ficasse com ele, porque ele estava chegando tarde, e ele assim acedeu. Quando sentaram para comer, ele
pediu a bênção de Deus sobre o alimento. E pegando o pão, partiu por eles. Então, de repente, os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele momento, Jesus desapareceu. Queridos, quando nós não temos essa vivência que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo hoje, e que o Espírito Santo está ao nosso lado, está ao nosso dispor, o primeiro local em que a gente pode se encontrar é um afastamento progressivo da vontade de Deus. Um afastamento progressivo da vontade de Deus. Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, para que sejais revestidos de poder. E os discípulos começaram a caminhar 11 quilômetros, progressivamente se afastando da vontade de Deus. Sabe, irmãos, uma vez o Senhor me trouxe um entendimento e o que acontece? Você, se tem uma vida correta, se você, tem pelo menos um temor, você é uma pessoa honesta, se chegarem para você e disserem, vai ali e rouba um banco, você não vai roubar um banco. Vai dizer, que isso, eu não sou ladrão de banco, eu não vou roubar um banco. Mas se o inimigo começar a trazer determinadas coisas pequenas, de repente, olha, deixaram uma caneta ali, pô, a caneta ninguém está vendo, a caneta custa pouco, pega a caneta. É mesmo, né? Caneta. Pegar a caneta. Aí daqui a pouquinho vem uma coisa maior. E ali, olha, tem uma carteira. Ah, não, uma carteira eu não vou pegar. Não, mas você pegou a caneta. O que é a diferença? A carteira. Aí você pega uma carteira. Daqui a pouquinho ali, um carro, está com a chave na ignição. Eu não sou ladrão de carro. Ah, mas você já roubou uma caneta, já roubou uma carteira? Por que você não pega um carro também? Estou dando um exemplo assim, bem absurdo. Mas que às vezes nós somos acusados. A gente às vezes faz determinadas coisinhas, comete determinado deslize, e depois o inimigo vem e começa a sussurrar no nosso ouvido. Não sei se você já ouviu isso, né? Como é que você vai para a igreja depois de você fazer o que você fez? Quem já ouviu isso aqui? Só eu? Às vezes são as pessoas que te falam isso. Às vezes são as pessoas que estão na sua casa. Às vezes é o diabo que fala. Pô, mas como é que pode? Como é que você quer dizer que é um crente? Já ouviu isso, Luísa? Já ouviu? Todos nós ouvimos isso. A minha família também não tinha cristão. Eu era o único. Me acusavam o tempo todo. Né? A gente às vezes brinca que tem, você olhar um quadro branco na parede com uma pintinha preta. Aí você pergunta às pessoas, o que tem naquele quadro ali? As pessoas têm uma pintinha preta. Ninguém vê o quadro branco, só vê a pintinha preta. E às vezes nós sofremos esse tipo de acusação. Olha, tem uma pintinha preta na sua vida. Olha, você deu um deslize. Olha, você fez uma coisa errada. E assim, o inimigo começa a colocar coisas na nossa cabeça, acusações. E se nós não vigiarmos, nós vamos nos afastando progressivamente da vontade de Deus. Lá no livro em Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 13, a gente vê que quando Ló se afastou de Abraão, né? A Manso que gosta muito de Ló, né? Diz que Ló, ele olhou, né? Abraão foi para um lugar, Ló olhou para o Oriente, que era, sabe, uma campina bonita. E diz que ele foi em direção a Sodoma, que era o lugar de pecado. Aqui, eu botei até aqui, olha. Ló escolheu para si a campina do Jordão
E partiu Ló para o oriente, e afastaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, queridos, a gente não vai direto da presença de Deus para um lugar de pecado. A tendência é ir progressivamente. Né? A gente, no início de casado, às vezes a gente não sabia, né? Às vezes Deus tinha algo para que a gente fizesse na igreja. Já aconteceu situações de eu chegar para um casamento na igreja, sempre tinha o pessoal da música assim, a gente cantava em casamento, aí ia lá conversar com o pessoal da música, e já aconteceu o caso. E aí, quem vai tocar no casamento hoje? Eu falar, é você. Eu? Ninguém contou nada. Não ensaiou. Mas o inimigo sabia que Deus tinha algo para fazer, e do nada arrumava uma confusão entre eu e ela, a gente discutia. E se você não tiver maturidade para separar, para discernir, você acaba entrando na pilha. E aí você se sente acusado. Não, como é que eu vou? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para a igreja? Se aconteceu isso na minha própria casa. Né? Eu ouvi um testemunho que um pastor tinha sido convidado para pregar numa grande igreja. Diz que isso é verídico, né? É um testemunho. E que ele saiu alugou um carro no aeroporto e saiu correndo, que ele estava atrasado. No meio do caminho ele levou uma fechada de um outro carro. E ele estava tão irritado que ele estava atrasado, que ele tinha que pregar naquele congresso, que ele saiu do carro, e o cara também que deu a fechada nele, ele saiu do carro, e discutiram, e começaram a discutir. Por pouco eles não saíram na agressão física. Pensaram um pouquinho, entrou cada um no seu carro e foi embora. Aí ele, quando chegou na igreja para pregar, quem estava lá na frente dirigindo o culto era o outro. Era o outro brigão. E ele entrou, quando ele foi apresentado, que era ele que era o pregador da noite. O outro brigão desceu do culto, do púlpito, os dois se abraçaram, começaram a chorar. Aí a congregação, glória a Deus, glória a Deus. Eles são tão espirituais que já se encontraram quebrantados. Eles estavam arrependidos daquilo que fizeram, vergonha que fizeram. Queridos, mas isso não é privilégio de uns, todos nós somos sujeitos a isso. Teve um irmão que deu um testemunho, que ele estava jejuando, orando dias para visitar uma pessoa, fazer uma libertação. E disse que no dia que ele ia lá, apareceu uma irmã oferecendo, pastor, eu vim trazer um bolinho para o irmão. Não, mas eu não queria e tal. Mas não, por favor, come o bolinho, come o bolinho, come o bolinho. Diz que a irmã insistiu tanto que ele comeu um bolinho, comeu um pedacinho do bolo. Mais tarde ele foi lá e a pessoa ficou endemoniada lá, e quando ele mandou o demônio sair, o demônio falou assim para ele: eu não vou sair porque eu mandei fulana de tal lá para você quebrar o seu jejum. Mandei fulana de tal lá levar um bolo para você quebrar o seu jejum. Olha aqui, ele tinha um discernimento, ele falou, né? Mas quem te expulsa não é o meu jejum, quem te expulsa é o meu Jesus. E você vai sair em nome dele. E ele foi embora. Mas, queridos, às vezes as situações vêm que nos fazem afastar progressivamente da presença de Deus.
Esses discípulos no caminho de Emaús foram progressivamente em direção contrária àquilo que Deus tinha mandado eles ficar. Ló também e vários outros. Um segundo lugar também que você pode ir, as pessoas podem ir, quando não tem essa convicção que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado, não tem essa convicção que o Espírito Santo está aqui, que está te ajudando. É um lugar de morte. João capítulo 20, a partir do primeiro versículo, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Ele se curvou, vou pular um versículo, para dentro, viu as faixas de linho, mas não encontrou Jesus. A seguir, Simão Pedro vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois outro discípulo que chegou primeiro também entrou, viu e creu. Eles ainda não tinham compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Vamos parar aqui. Um outro lugar que as pessoas costumam ir quando não sabem, o próprio texto diz aqui, eles não tinham entendido que era necessário Jesus morrer e ressuscitar. Eles não tinham entendido que Jesus estava vivo. Eles não tinham entendido que o autor da vida estaria ali. E eles foram para o sepulcro. Foram para embalsamar Jesus. Foram para cuidar do morto. Foram para um lugar de morte, queridos. E esse lugar de morte simboliza muitas vezes um local onde a gente acaba estando. Muitas vezes, nós estávamos conversando isso, pessoas que nascem, têm um encontro com Deus no meio do fogo, têm um encontro com Deus de impacto, um encontro sobrenatural, mas acaba se estabelecendo, indo para um lugar onde é até proibido falar do Espírito Santo. É um lugar de religiosidade, é um lugar onde tudo tem que ser ali, certinho. Marisa estava comentando que uma amiga dela estava falando, um certo lugar onde as pessoas não aceitam que o pastor pregue fora dos padrões que eles queiram. E se o pastor pregar, recebe um monte de mensagem no celular, não gostei. Isso está errado. Não pode fazer isso. Pastor empregado da igreja. Pastor onde as pessoas ditam o que ele tem que fazer. Algumas pessoas que eu conheço particularmente, que nasceram no fogo, já me disseram, olha, lá onde eu estou agora, na hora que Deus começa a mover, que o Espírito Santo vem se manifestar, as pessoas muda de assunto. Eu vim de uma igreja tradicional, queridos, eu sei o que é isso. Uma igreja tradicional que nós críamos na palavra de Deus, nós estudávamos a palavra de Deus, mas nos púlpitos subiam homens adúlteros. Que líderes tinham dinheiro, mas não tinham vida com Deus, mas por eles terem dinheiro, contribuírem na igreja, eles continuavam sendo líderes.
E era uma igreja onde, se alguma coisa acontecesse, se algum demônio aparecesse lá, se manifestasse, as pessoas levavam lá para trás para dar água com açúcar, para a pessoa se acalmar. Muitas vezes o demônio fazia uma bagunça lá, jogava a cadeira para o alto. Porque não tinha ninguém que conhecia o Espírito Santo, que cria que Jesus ressuscitou. Eram pessoas muitas vezes religiosas. Nós, por acaso, nós vimos, indicaram para a gente, por favor, eu não vejo série, não tenho tempo de ver série, eu estou lá, eu ganhei um presente de aniversário, não consegui nem montar ainda. Minha filha me deu uma luneta, não consegui nem montar minha luneta ainda. Mas aí indicaram para a gente pegou um espaçozinho que a gente tinha um sábado à noite, e fomos ver essa The Chosen, uma série, vimos o primeiro capítulo logo. E estava o Nicodemos, O Nicodemos tentando expulsar um demônio de uma mulher, que eu creio ser Maria Madalena, a gente só viu o primeiro capítulo. É Maria Madalena? Jesus fala que ela é Maria Madalena. E ele não conseguia. Ele levou todos os seus aparatos de sacerdote, ele repetiu todas as suas rezas judaicas. E o demônio, através da mulher, falou: nós não temos medo de você. Queridos, é um lugar de morte. É um lugar onde Deus não se manifesta, é um lugar onde Deus não está. Nós precisamos fugir desse lugar. Nós não podemos deixar que o fogo se apague do nosso coração. Nós não podemos deixar, que a mesmice, que o comodismo, que um lugar onde Deus não se manifeste, que a nossa vida se torne um sepulcro, que a nossa vida se torne um cemitério. Mas muitas vezes é um lugar onde pessoas estão. A vida espiritual pode ir desfalecendo, esfriando, até chegar a um lugar de morte. Maria Madalena foi procurar Jesus nesse lugar de morte. Pedro e João foram procurar Jesus nesse lugar de morte. Nesses dias nós precisamos vigiar, para que também não procuremos o Senhor, que está vivo, num lugar de morte. E o último lugar que nós corremos o perigo de estar, eu vou ler aqui João capítulo 21, a partir do versículo 13. Disse Simão Pedro: vou pescar. E eles disseram: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. O terceiro lugar onde nós corremos o risco de estar é voltar atrás. É voltar para a nossa velha vida. Pedro aqui, quando diz eu vou pescar, queridos, dentro dessa palavra, dentro dessa frase, dentro dessa afirmação, quando ele diz vou pescar, essa afirmação estava sobrecarregada de frustração, de decepção, de tristeza, porque ele largou tudo, investiu na vida de um homem que ele cria ser o Cristo, que ele cria ser o consumador de toda a promessa que o povo estava aguardando. Pedro investiu, Pedro viu milagres, Pedro andou com Jesus, Pedro largou muitas coisas que ele era, mas de repente, Jesus foi crucificado, Jesus morreu. E como Pedro não tinha consciência ainda que Jesus estava vivo, ele tomou a decisão de voltar à sua vida anterior.
Eu não sei quanto a você. Eu vou perguntar. Você já pensou em chutar o balde e voltar? Quem aqui já pensou? Bom que nós temos alguns honestos aqui. Brincadeira. Eu já pensei também, queridos. Às vezes a situação fica tão difícil. Às vezes a gente está numa decepção. Às vezes a gente se sente frustrado. Às vezes alguma coisa não deu certo. Que dá vontade de falar como Pedro: olha, eu vou pescar. Vou voltar a pescar. Vou voltar à minha vida antiga. Sabe por quê? Hoje em dia, queridos, estão pregando por aí coisas que não são reais. Ao invés de pregarem o Evangelho do Senhor, está se pregando palestras motivacionais, onde você assiste e você sai de lá, né, achando assim que você é o cara, que você é a cara, palestras motivacionais. Mas por mais que nós estejamos motivados, por mais que nós estejamos até mesmo tecnicamente capacitados, sem Deus, nós não somos ninguém. Eu já vi pessoas se frustrarem muito, só crendo na força do seu braço, só crendo na sua sabedoria, só crendo na sua capacidade. Olha, eu já passei algumas situações onde Deus precisou me mostrar quem eu era e quem Ele era, para que eu baixasse a minha bola. Não sei se eu já contei essa aqui, César, vou repetir. Qual? Você não sabe nem o que eu vou falar, já está dizendo que eu já contei. Né? Tá vendo minha mulher? Não deixa nem eu contar. Né? Mas eu estava pedindo para eu ser presidente dos jovens da igreja. A igreja metodista, na época, houve um avivamento muito grande. Era a igreja da moda. Existem as igrejas da moda, né? E a igreja estava colocando pelo ladrão muita gente se convertendo, muitos jovens, e eu jovem, e ficaram incentivando para que eu fosse presidente dos jovens. Eles queriam fazer, era feito por eleição, e queriam que eu fosse presidente dos jovens. Eu hesitei, mas depois comecei a pensar assim: poxa, igreja, né? Aquele monte de jovem, aquele monte de menina bonita. Quando o pastor falar assim, o presidente dos jovens, poxa, as meninas vão tudo olhar para mim, né? Que pompa, né? Que status. Era a maior igreja, né, que tinha na época, em Niterói, mais mover, assim. E aquilo começou a encher meu coração. Aí nós fazíamos um evangelismo dia 31 na praia. Sempre fizemos evangelismo dia 31 na praia. E veio um grupo da Jocum, jovens com uma missão, que faziam o louvor, faziam a música nesse nosso preparação para dia 31, o evangelismo do dia 31. E todo mundo queria, né? Antes do dia 31, veio um domingo, e todo mundo queria levar, todas as igrejas queriam levar esse pessoal para as igrejas dele. Mas como a gente era a igreja da moda, eles vieram me perguntar se eles podiam tocar lá na igreja. Eu liguei para o meu pastor, e o meu pastor disse: olha, se você assina embaixo, eu assino também. Se você garante que eles são bons, eu... Né? Porque era a igreja da moda, eles queriam lá. E aí eu cheguei, nesse dia que eu ia estrear como presidente dos jovens, né? Pensando toda aquela pompa, todo aquele holofote em cima de mim. O pastor anunciou, e agora, o primeiro ato do novo presidente dos jovens.
trouxe esse grupo aqui que vai cantar para a gente, que vai tocar hoje no culto para a gente. Gente, eles cantavam no congresso, eles cantavam, parecia um coralzinho, sabe? Bonitinho, aquele troço bonitinho. Quando eles começaram a cantar, foi uma coisa horrível, uma gritaria, uma barulheira, um troço horroroso, horroroso, horroroso. Eu estava sentado lá em cima na galeria, o pastor anunciou, o pessoal ligou, né? Todo mundo, nossa, que legal. Depois, quando foi aquele fiasco, todo mundo olhava para mim. Que é isso que você trouxe para a gente? Se tivesse um buraco ali, eu me enfiava. Naquela hora, irmãos, sabe, eu acho que Deus permitiu esse fracasso, esse fiasco, para me mostrar quem eu era, que eu dependia dele, que eu não podia estar ali arrogante, orgulhoso, achando que eu era alguma coisa. Eu quero te dizer, de tempos em tempos, Deus precisa fazer isso com a gente, para que a gente entenda que nós dependemos dele, não somos nós. A glória é dele. Deus não divide a sua glória com homens. É tudo para ele, é tudo por ele, é tudo dele. Sabe, se você quer ser um homem, uma mulher usado por Deus, não pense em pegar isso para você. Não tem como. Sabe, queridos, e voltando aqui ao texto, Pedro estava assim. E eu quero dizer para você que já pensou, ou se de repente está pensando, em voltar à sua velha vida. Olha o que diz aqui, Pedro era um bom pescador, era um cara hábil. Mas diz aqui que naquele dia, naquela noite, eles não pegaram nada. Pedro estava estragado para a sua velha vida. Eu quero te dizer, você que já teve uma experiência com Deus, você que já teve uma experiência com Jesus ressuscitado, você está estragado por esse mundo. Você não tem mais como voltar atrás. Por mais que você queira, por mais que eu queira, queridos, não dá. Eu gosto muito daquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Se você já teve uma experiência com o Espírito Santo, você não consegue mais ficar sem o Espírito Santo. Porque é algo que gera dentro do seu coração uma necessidade. É algo que gera dentro do seu coração uma fome, uma sede. É a melhor coisa que nós podemos experimentar nessa vida. É a presença de Deus em nós. É Deus vindo, suprindo a nossa necessidade. É Deus vindo e falando com a gente. Quantas vezes eu estou dirigindo, eu começo a adorar ao Senhor, o Senhor entra no carro, o Espírito Santo vem, e muitas vezes eu tenho que parar o carro. Porque eu começo a chorar, as lágrimas vêm, a gente começa a não enxergar direito. A gente tem que usufruir. Quantas vezes no quarto, quantas vezes num lugar isolado, quantas vezes na casa do Senhor. Mas é porque há uma necessidade. Nós não podemos mais voltar atrás. Nós estamos estragados para esse mundo. Agora eu quero te dizer uma coisa, eu não quero demorar. O que cada lugar desse tem em comum? Para pensar. O que cada lugar desse que eu mencionei tem em comum? Caminho em direção a Emaús, distanciamento da vontade de Deus, o cemitério, o sepulcro, o lugar de morte, e ali, o lugar de pescaria, onde Pedro resolveu chutar o balde e voltar à sua vida. O que tem de comum nesses três lugares? Sabe o que tem de comum nesses três lugares? É que Jesus sempre vai atrás da gente.
Ele sempre vai atrás de você, de mim. O amor de Deus, irmão, não dá para entender. O amor de Deus a gente não consegue mensurar, não consegue entender que por mais que a gente tente se afastar, por mais que a gente esteja errado, Jesus, com seu amor, com seus olhos de misericórdia, Ele sempre vai atrás da gente. Como Ele vem atrás da gente hoje aqui. Como Ele está aqui, como o Espírito Santo está aqui hoje. Sabe, eu não sei em que lugar que você possa estar nessa noite. De repente você está bem. Mas de repente você está num caminho de afastamento da vontade de Deus. De repente você está sentindo a sua vida como um lugar de morte. Parece que a sua vida espiritual morreu. Ou pode ser que você esteja dizendo, olha, eu vou pescar, eu estou cansado disso. Estou cansado. Mas em qualquer lugar, a palavra de Deus diz o seguinte, o salmista diz, né, Senhor, para onde eu me ausentarei do seu Espírito? Se eu subo o mais alto monte, o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor está. Se eu vou lá no profundo dos mares, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está te olhando, está me olhando com seus olhos de amor. Querido, por mais que nós estejamos vivendo dias maus, por mais que nós estejamos enfrentando dificuldades, o Espírito Santo está com a gente. O Espírito Santo está disponível. O Jesus ressuscitado está ao nosso lado. E nós temos esse acesso, nós temos esse privilégio, não pelas nossas forças, não pela nossa capacidade, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós merecemos alguma coisa, mas é por Ele, é pelo seu amor, pelos seus olhos de misericórdia. Quando Ele olha, Ele olha para você. Querido, a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar comigo, eu chorava feito um bezerro desmamado. Eu falava, como é que pode? Como é que pode um Deus tão grande que criou esse universo, que tem milhões de pessoas no mundo, como é que Ele fala comigo? Quem sou eu? Mas Ele nos conhece individualmente. A palavra de Deus diz que Ele conhece até a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Uns mais, outros menos, mas Ele conhece. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece o seu pensar. Ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece a sua dificuldade. Ele conhece a sua vontade de vou voltar para trás. Ele conhece você quando você está indo em direção oposta àquilo que Ele tem para você. E Ele se coloca junto, como se colocou junto nos discípulos caminho de Emaús. Já tive situações na minha vida, irmãos, que eu dizia, poxa, não dá mais. Mas se não fosse o Senhor se colocar ao meu lado, eu hoje não estaria aqui. Eu quero te dizer uma coisa muito séria. Não sei qual é o lugar onde você se encontra, mas eu quero te dizer, Jesus está aqui, te trouxe aqui nessa noite. Nós não somos muitos, mas Ele te trouxe aqui para falar com você. Sabe, que Ele está junto com você. Ele foi até Maria no sepulcro. Ele foi lá, você imagina, Jesus ressuscitado, o Deus, Emanuel, foi lá até Maria. Maria, o que você está fazendo chorando aí, Maria? Eu estou vivo, não chora mais não. Ele foi até os discípulos e diz assim, olha, vamos dar graça aqui por esses pães. Ele foi até Pedro e disse assim, Pedro, tem alguma coisa aí para comer? Pedro tinha negado, irmãos. Pedro tinha negado, o que é pior do que isso? Olha só.
Jesus avisou, olha, você vai me negar. Ele falou, eu? Nunca. Depois ele negou. E a palavra de Deus diz que Jesus passou e olhou para ele. Mas Jesus, quando encontrou Pedro novamente, não vamos ler o texto, depois você lê, Jesus lhe falou, olha, mas eu não te disse que você ia me negar? Olha, mas eu não falei? Que cara de pau a sua. Como é que pode? Você viveu tudo isso, tudo aquilo comigo. Eu avisei e você ainda me negou. Jesus não falou nada disso. Jesus só perguntou a ele, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Quero te dizer que por pior coisa que você já tenha feito, o Senhor não chega perto de você para te acusar. Ele chega perto de você e pergunta, você me ama? Você me ama? Você ama o Senhor? Você ama o Espírito Santo? Queridos, em nome de Jesus, não se afaste daquilo que Deus tem para você. Não se afaste daquilo que o Senhor chamou você para fazer. Não se afaste. Não vá para um lugar de morte. Se você sentir que você está num lugar de morte, levante os seus olhos e procure o Senhor. Se você pensar em desistir, não desista. O Senhor está sempre com a gente. Ele sempre está ao nosso lado, nos segurando pela nossa mão, nos fortalecendo, nos ajudando. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece, mas nós não conseguimos entender a grandiosidade, o tamanho, o seu amor. Não dá para entender. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, não viva sem o Espírito Santo. Não viva sem esse amigo. Eu estava conversando com uma pessoa sexta-feira, que nasceu no fogo, que nasceu no mover de Deus, está vivendo uma vida religiosa, fria, cheia de problema, cheia de doença. Eu falei, o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. A pessoa do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. E você nessa noite, se você se sente em algum desses lugares, vamos ficar de pé? Eu queria orar por você. Eu queria que nós estivéssemos orando agora. Você seja bem honesto, honesta com você mesmo. Querido, não adianta nós... Eu determinadas vezes, eu venho aqui em apelo, sabia? Às vezes o diabo sussurra assim no meu ouvido, olha, vamos pensar que você está em pecado. Eu estou nem aí para que pensar. Se eu sinto de Deus, de responder a um chamado do Senhor, eu respondo. Eu pensar o que... Mas eu estou para o Senhor. Eu estou respondendo ao Senhor. Responda ao Senhor nessa noite. Qual o lugar onde você está? Feche seus olhos, pense nisso. Será que você está como se fosse no caminho de Emaús, andando numa direção, se afastando do que Deus tem para você? Será que você está num lugar de morte? Será que se você está se sentindo a sua vida espiritual vazia, seca, morta? Será que você está nessa vontade de voltar atrás, largar tudo? Fale com o Espírito Santo agora, fala com Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui.
Ele te trouxe aqui nessa noite. Você não veio porque você queria. Ele te trouxe aqui. Feche os seus olhos, fala com Ele agora. Fala: Senhor, o Senhor veio até mim. O Senhor veio até mim. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor me leve de volta. Eu quero que o Senhor me traga de volta a tua presença. Eu quero que o Senhor queime novamente o meu coração. Eu quero que o Senhor seja íntimo meu novamente. Eu quero ser renovado, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Querido, fala com Deus. Você tem liberdade. Ele está aqui, Ele é seu Pai. Ele é seu amado. Não aceite nenhuma acusação. Não aceite, sabe, você está separado. Não aceite você viver uma vida aquém, menor do que aquilo que Ele tem para você. Cheiro de Deus.